Bom, nesta noite, irmão, nós estudaremos o capítulo 15, versículos 21 a 28 de Mateus. Eu peço que os irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas. Semana passada nós estudamos o 15, de 1 a 20, e nesta noite, então, 15, de 21 até o 28. Nós temos que nos lembrar que no domingo passado nós vimos que Jesus, após ser confrontado pelos fariseus e mestres da lei, que saíram de Jerusalém até Cafarnaum para confrontá-lo, onde ele estava no seu quartel-general, e após esse relato, Jesus se retirou da Galiléia rumo ao norte. Como qualquer outro texto na Bíblia, este relato também deve ser interpretado dentro do seu próprio contexto. Isso implica em costumes, geografia, história, para que nós possamos entender o que o autor, o que Mateus escreveu para o povo daquela época, para os discípulos, e trazermos a mensagem para os dias de hoje. E se nós não fizermos isso, não contextualizarmos o texto que será lido, a mensagem vai ficar quebrada, não haverá um perfeito entendimento. Evidentemente vamos entender porque o Espírito Santo age, mas não terá um entendimento completo. E no texto que nós vamos ler nesta noite, nós teremos que responder a duas perguntas. Por que Jesus saiu de Cafarnaum rumo ao norte? E por que ele demorou a atender o pedido de uma mulher que estava com a sua filha muito doente? É o que nós vamos procurar entender nesta noite. Então nós vamos nesse momento fazer a leitura, Mateus capítulo 15, versículos 21 até o 28. Eu peço que todos acompanhem nas suas Bíblias com atenção. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Irmãos, é um texto bastante impactante, mas traz algumas dúvidas, E, como eu disse, questões que nós precisaríamos responder. Primeiro, Jesus tinha acabado de ser confrontado pelos fariseus, pelos mestres da lei, porque ele pregava o evangelho e eles procuravam alguma coisa para incriminá-lo, e cada vez mais crescia essa oposição ao Senhor Jesus. Então eles saíram de Jerusalém e foram até Cafarnaum, viajaram uma semana para confrontar o Senhor Jesus. E nós vimos o que aconteceu. Aí quando chegamos no versículo 21, partindo dali, Jesus retirou-se para o lado de Sião, foi mais ao norte. Então, a primeira pergunta é: por que Jesus saiu de lá? Será que ele foi intimidado pelos fariseus e mestres da lei e fugiu de Cafarnaum? E quando nós voltamos para Mateus 4,12, que nós já estudamos aqui, Jesus tinha acabado de passar 40 dias sendo tentado no deserto, lá próximo a Jerusalém. E quando ele voltou para Jerusalém, o que aconteceu? Ele foi informado que João Batista, o seu predecessor, havia sido preso. E o que ele fez? Saiu de Jerusalém
que fica ao sul de Israel, e foi para o norte, para Galileia. Ué, será que Jesus, cada vez que é confrontado, ele foge desse pessoal? Nós vamos precisar responder isso nesta noite, né? E temos a segunda questão. Por que que ele não atendeu o pedido da mulher que estava com uma criancinha, uma menina extremamente doente, física e espiritualmente? Por que que ele não atendeu? Que Jesus é esse? Que foge dos fariseus, dos mestres da lei? E que Jesus é esse que não atende ao clamor de uma mulher com uma criança adoentada? Então nós vamos procurar, irmão, responder essas perguntas nesta noite. Ok. Irmãos, eu sei que algumas irmãs, assim como a minha querida Augusta, têm muita dificuldade de senso de direção, de localização. Toda vez que nós vamos para algum lugar, entramos, por exemplo, num shopping, numa loja, na hora de sair, nós temos que ir para a esquerda, é batata, ela vai para a direita. Ela nunca acerta a direção que nós temos que ir. Isso é uma característica de muitas mulheres, né? A mulher, ela não tem essa característica de direção, isso é uma característica maior do homem. E talvez por isso elas não gostem tanto quando eu apresento mapas, aquela vem mapa de novo, né? Mas o mapa é importante, queridos, muito importante, para que nós possamos entender de uma maneira mais impactante o que Mateus escreveu, porque para essas pessoas que ouviram a mensagem original, isso tudo estava na cabeça deles, mas não está na nossa hoje, porque se passaram 2000 anos, né? Então nós temos que fazer um pequeno esforço para poder entender o que aconteceu. Bem, aqui nós temos Cafarnaum, né, que fica na Galileia. Os mestres da lei e fariseus vieram lá de baixo, viajaram uma semana, né, 200 quilômetros para vir confrontar Jesus. Terminou o confronto, Jesus se retira para Tiro e Sidom, 40 quilômetros distante Tiro e Sidom 80 quilômetros. E depois de Sidom, ele viaja mais 100 quilômetros para Decápolis. Então nós vemos que ele foi confrontado lá em Jerusalém, veio para Cafarnaum, foi confrontado aqui, Tiro, Sidom, e voltou para o outro lado do mar da Galileia, que não era mais a Galileia, né, mas já era Decápolis. Então nós precisamos entender isso, né? Há uma movimentação muito grande, né? São quilômetros e quilômetros de deslocamento a pé. Pode mudar que nós temos mais um mapa. Mas para que nós possamos realmente entender a mensagem dessa noite, se Jesus fugiu ou não dos fariseus, nós temos que entender qual foi o ministério dele. Jesus veio ao mundo como nós cantamos agora. Foi Deus Pai que mandou ele para cá para nos salvar. Então ele veio com um ministério, ele veio com uma proposta, com uma responsabilidade. E nós não podemos jamais admitir que Jesus fugiu dessas responsabilidades. Então vamos lembrar, ele estava aqui na Judéia, ele foi batizado por João Batista, e quando ele soube, depois de ser tentado no deserto, que João havia sido preso, ele mal começou o ministério na Judéia, ele foi para Galileia, aqui para a região de Cafarnaum, né? Então, o ministério dele iniciou-se na Judéia, conforme Mateus 3:13 a 4:12, nós vemos lá o batismo, a tentação e a não morte, mas a prisão de João Batista. A morte foi no outro momento. E aí ele começou a desenvolver o seu ministério na região de toda a Galileia aqui. E aqui ele viajou quase todos os povoados, todas as vilas de pescadores, ele visitou, fez milagres, curou e salvou pessoas. Então ele gastou 2/3 praticamente do seu ministério aqui na região da Galileia, distante de Jerusalém. Então ele estabeleceu a base em Cafarnaum, foi aqui que ele escolheu os 12, aqui que ele pregou o Sermão da Montanha, aqui que ele pregou as parábolas e realizou muito milagre. Então nós começamos a ver que grande parte do ministério foi realizado aqui. Agora ele vai para a Fenícia, né? É um outro local, não tem nada a ver com Israel.
e ele começa então a pregar nas vizinhanças da Galileia e da Pérea, nesse novo momento. É o terceiro momento do ministério dele. E nesse momento aqui, nas suas pregações, ele começa a predizer a sua morte e ressurreição. Ele começa a falar isso, informar para os discípulos. E da Pérea ele volta para Jerusalém, né? Um período também rápido, que é marcado em Mateus 19, 2 a 28, 20, a entrada triunfal, morte, ressurreição e ascensão. Então, quando nós vemos o Evangelho de Mateus como um todo, nós vemos que há um plano. Ele atendeu não só a região que ele morava, mas ele pregou na Galileia, que ficava ao norte, e toda a circunvizinhança, e voltou pacificamente, espontaneamente, para se entregar, para ser sacrificado pelos nossos pecados. Podemos avançar um pouco mais? Então, irmãos, quando nós lemos o Evangelho como um todo, nós podemos ter certeza, firmeza, que em nenhum momento Jesus temeu ou fugiu dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote ou dos romanos. Pelo contrário, mesmo quando a oposição estava ferrenha e crescia a cada dia, e a sua vida corria perigo, em várias passagens ele diz a seus discípulos: isto está ocorrendo, que é essa perseguição a ele, para que se cumpram as Escrituras. Então todo o ministério, todo aquele passeio que ele deu por Israel, pela circunvizinhança de Israel, tinha um propósito, para se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Portanto, Jesus simplesmente, ele seguiu o plano de Deus para a sua vida e para o seu ministério terreno, independente das autoridades e das pressões que ele sofria. Então ele anunciou o Evangelho a todo o povo judeu, tanto na Galileia quanto na Judéia, e também, como nós veremos nesta noite, estendeu a salvação aos gentios, aos pagãos, aqueles que não eram judeus. E após concluída a missão, dirigiu-se voluntariamente a Jerusalém para o cumprimento da profecia final. Então nós podemos ter firmeza, segurança, que em nenhum momento Jesus se deixou abalar pelas pressões. Ele seguiu firmemente o seu ministério, o plano traçado por Deus, para que se cumprissem as Escrituras. Vamos passar agora para o segundo ponto, né, que estão registrados nos versículos 22 a 28, que trata da mulher cananeia, né? Irmãos, por que Mateus não diz apenas uma mulher veio pedir ajuda, uma mulher veio pedir socorro, mas ele fala da mulher cananeia? Aqueles que já estudaram bastante o Antigo Testamento já sabem a resposta, mas talvez alguém não se lembre, então nós vamos tentar recapitular aqui por que Mateus escreve a mulher cananeia e não uma mulher, ou por que ele não dá o nome dessa mulher, né? Nós precisamos lembrar que Cananeia era uma mulher habitante de Cã, ou de Canaã, e os cananeus eram os filhos de Cã, e Cã era neto de Noé. Então nós temos Noé, temos o filho dele Cã, que foi o patriarca de Canaã, e deu origem então aos cananeus. Gênesis 9, 20 a 25 diz o seguinte: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos e seus irmãos. Então o que acontece? Canaã começou de uma maneira estranha, essa região foi amaldiçoada, os descendentes de Cã foram amaldiçoados, e os demais habitantes não queriam se misturar com uma região que fosse amaldiçoada por Deus. Não tenho parte com eles, não quero saber deles.
Então, desde Gênesis, os cananeus representavam um problema para o povo judeu. Mais tarde, passados-se muitos anos, o povo amorreu e hiteu, que eram pagãos, né? Adoravam diversos deuses, eles começaram a casar-se e misturar a sua cultura, o seu modo de vida, com os cananeus. Então, os cananeus começaram a se misturar com os amorreus e heteus. E deu origem, então, aos povos pagãos, que com os seus deuses pagãos representavam uma ameaça ao povo judeu. Um pouco mais à frente, os reis de Tiro, para onde foi que Jesus foi? Ele saiu de onde? De Cafarnaum para Tiro. Então, os reis de Tiro, no passado, haviam feito uma aliança com Davi e Salomão, em que enviavam madeira e mão de obra especializada para a construção do templo, ou reconstrução do templo. Pode avançar mais um. Em contrapartida, irmão, Salomão, ele enviaria para o rei Irão, ou o rei de Tiro, e seus sucessores, mantimentos e cereais que a população de Tiro precisava. Então Salomão, ele construiu o templo, precisava de material nobre, ele não tinha esse material. O rei de Tiro tinha todo esse material disponível, então fizeram um acordo: olha, eu mando para você todo o material que você precisa e você manda alimento para mim. E assim foi feito, Mas as consequências desse acordo foram catastróficas para Israel, pois o sucessor de Irão, que havia feito essa aliança com Salomão, o que ele fez para fortalecer a aliança? Nós estamos falando de um povo pagão com o povo judeu que adorava o verdadeiro Deus. O que ele fez para fortalecer a aliança? Ele deu a sua filha em casamento para o rei Acabe. E quem era a filha dele? Era a famosa Jezabel, conforme está registrado em 1 Reis 16. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel e Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que haviam sido reis antes. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etabal, rei dos Sidônios, foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então o que fez Acabe, que era o povo escolhido de Deus? Casou-se com uma mulher pagã, famosa Jezabel. E o que ele fez? Ele passou a servir a Baal, e se curvava diante da imagem de Baal. Por que nós estamos trazendo essa história novamente aqui do Antigo Testamento? Por causa dos cananeus. Jezabel era também dos povos que formaram os cananeus, aquela mistura toda. E acabou se infiltrando no meio do povo de Israel. Ok. E Jezabel, então, introduziu o culto a Baal entre os israelitas, o que levou à ira de Deus e teve como consequência o cativeiro babilônico. Ou seja, o povo de Israel, por desobedecer, pode mudar mais um, por desobedecer, eles acabaram sendo alertados pelos profetas e acabaram sendo escravizados pelos babilônicos. Por causa dessa desobediência, por causa desse casamento, por causa da união de pagãos com judeus, por causa de Noé. Então aí entra na história a mulher cananeia. Essa mulher cananeia vinha da descendência histórica daqueles povos que tanto sofrimento trouxeram ao povo de Israel. E por isso
os judeus não tinham nenhum contato com os cananeus. Era uma pessoa que os judeus desprezavam por ser pagã e cananeia. Deu para entender agora o contexto? Quando ele fala uma mulher cananeia, é como se Mateus estivesse dizendo uma mulher pagã, uma mulher pecadora, uma mulher cujo povo infligiu muito sofrimento ao povo judeu. Então, quando Jesus estava passando pela região de Tiro, essa mulher foi atrás do Senhor Jesus. E ninguém deu bola, nem mesmo o Senhor Jesus e nem os seus discípulos, porque essa aí é cananeia, distância da gente. Não vamos misturar, né? Nós que somos santos, o povo de Deus, com os pagãos. E os discípulos, então, percebendo que Jesus não respondia ao clamor da mulher cananeia, né? Com uma ajuda imediata, ou com um milagre, ou curando a filha da mulher, mas Jesus permaneceu em silêncio, e aquele silêncio foi entendido como uma resposta, mostrando que havia uma grande barreira entre os cananeus e os judeus. Eles entenderam também como se Jesus estivesse dizendo, né, que ainda não havia chegado a hora de atender aos gentios ou pagãos, né? Num primeiro momento, ele veio para salvar os judeus, primeiramente os judeus. Depois ele ia se importar com os gentios ou com os pagãos. Mas Mateus 15, 22 a 23 diz o seguinte: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Aí Jesus então respondeu à mulher: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Só queria destacar aqui no versículo 22, como é que ela clamou a primeira vez ao Senhor Jesus: Senhor, filho de Davi. Poucas pessoas chamavam Jesus Cristo de filho de Davi, reconhecendo que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Nós vamos lembrar no capítulo 14, 33, né? Quando os discípulos estavam no barco, no meio do mar da Galileia, e aquele temporal, e eles estavam desnorteados. Depois que Jesus acalmou a tempestade, o que foi que eles diziam? Verdadeiramente és filhos de Deus. Pouco tempo antes dessa mulher. Então até os próprios discípulos do Senhor Jesus demoraram a entender que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e que ele era o filho de Davi. E o curioso é que essa mulher pagã, essa mulher cananeia, que os judeus não queriam mistura com ela, ela se aproxima de Jesus dizendo o quê? Senhor, filho de Davi. Ela já demonstra que era uma pessoa diferente, ela tinha fé, ela cria verdadeiramente no Senhor Jesus. Então Jesus responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. No versículo 26, Jesus deixa muito claro, né? Ele diz o seguinte: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho. Dá para imaginar essa cena, irmãos? A mulher lá clamando: Senhor, filho de Davi, socorre-me. E Jesus responde para ela o quê? Deixa-me primeiro saciar a fome dos filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. É como se os discípulos dele fossem os filhos e ela, uma pessoa de segunda categoria, né, foi comparada a um cachorrinho. Não fazia parte daquele contexto. Imagina a situação da mulher, com a filha endemoniada no colo.
filha doente espiritual e fisicamente, clamando: Senhor, filho de Davi, socorre-me. E o que ela ouve? Primeiro silêncio, não houve resposta nenhuma. Em seguida, não convém deixar de dar o pão aos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus, ao fazer isso, ele não estava querendo menosprezar aquela mulher, Tanto no silêncio quanto nessa resposta, o objetivo de Jesus, que é onisciente, onipresente, era outro. Ele queria testar a fé daquela mulher. Qual foi a reação dessa mulher? Se você estivesse no lugar dessa mulher, o que você faria? Ao ouvir que não daria pão aos cachorrinhos, primeiro aos filhos. Uma revolta muito grande, O nosso fator humano falaria muito mais forte. Irmãos, essa mulher teria todo o direito de ficar revoltada. É a minha filha que está sofrendo e Jesus não faz nada. Ela poderia xingar, desprezar a Jesus, ficar braba, irada, com essa frase que ele lhe proferiu. Mas não. Ela continuou com a sua postura de reverência a ele, sem se deixar abalar ou abater diante das palavras aparentemente contrárias a ela. O que ela responde no versículo 27? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só a reação da mulher. Ela não se revoltou, ela não se rebelou, era uma pessoa de fé. Senhor, filho de Davi, socorre-me. Nem que seja com migalhas, não tem problema, eu confio em ti. A fé da mulher foi provada e ela respondeu positivamente. Pode mudar. Aí. Às vezes, quando nós estamos envolvidos num problema, a primeira coisa que acontece é que nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Ficamos com a impressão que Deus nos abandonou. Está muito distante de nós, de nossos problemas, das nossas dificuldades. Quem já não passou por essa situação? Quantos problemas nós enfrentamos nesta vida? O próprio Senhor Jesus diz: nesta vida passareis por aflições. Passar por aflições é o normal, é o esperado. A questão é como é que nós passamos, como é que nós reagimos, voltando as costas para Deus, nos rebelando contra Deus, porque nosso pedido não foi atendido? Ou muitas vezes temos o pedido atendido, a oração foi atendida, veio a cura, veio o estabelecimento do relacionamento que estava atrapalhado entre marido e mulher, a situação financeira foi resolvida, e nós agimos como os 10 leprosos, Muitas vezes nem voltamos para agradecer. Mas, irmão, seja qual for a situação que nós vamos passar, a situação que Odair passou, que foi terrível, nós pudemos ver o sofrimento nele, Na verdade, Deus permite que nós passemos por problemas. Deus permite que a nossa fé seja provada, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos tirar lições dessas situações difíceis. Através das situações adversas, nós aprendemos a confiar em Deus, a buscar a Deus e nos entregar por completo a Ele. Essa mulher não se intimidou diante da aparente indiferença de Jesus, pois ela sabia que através dele ela obteria a resposta e a solução que ela tanto precisava. Ok.
Qual é o resultado desta segunda provação? Porque a mulher estava passando. A primeira provação, a filha com sérios problemas. A segunda, ela busca uma ajuda que lhe é negada, né? Mas o que essas duas provações, a filha doente e a ajuda, a única ajuda que ela cria que seria possível, era através de Jesus, foi negada. O que produziu nessa mulher? Revolta? Não. Essa situação aumentou a fé da mulher. E em Mateus 15, 28, então, Jesus lhe responde e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, esse relato é emocionante e nos desafia a cada dia a confiar mais no Senhor. A cada dia mais, Deus quer testar a nossa fé, quer nos desafiar para que nós possamos confiar plenamente dele. Tiago 1,3 diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E foi isso que aconteceu com a mulher cananeia, né? A fé dela foi aumentada, a sua perseverança resultou na cura da filha. É como se ela recebesse a coroa da vida. Ela foi aprovada por Deus em meio àquele sofrimento terrível. E qual é a grande ideia então desse texto que nós estudamos nesta noite, irmãos? A grande mensagem deste texto não é o poder de Deus para fazer milagres. Isso é inquestionável. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Nós somos criaturas dele, ele é o Criador. Então ninguém está questionando aqui o poder de Deus, o poder de Cristo em realizar milagre. O que esse texto nos questiona é a prova da nossa fé, é a nossa atitude quando nós somos provados. Irmãos, o que é que está lhe afligindo nesta noite? É a doença de um filho, de uma filha? É uma situação financeira difícil? Parece que não tem luz no fim do túnel? É um casamento complicado? É uma família que vive se tratando a tapa, a grito e tudo mais? Como está a sua fé? Lembre-se, Deus quer lhe provar e lhe abençoar nesta noite. Toma uma atitude como fez a mulher cananeia. A aprovação da mulher cananeia produziu fé. Através da fé ela alcançou a graça. O que mais ela desejava? A cura e libertação da sua filha. Esse Deus é o mesmo, é poderoso para fazer o que ele fez há 2000 anos atrás com a mulher cananeia e poderá fazer hoje aqui com a nossa vida. Só vai depender da nossa fé, da nossa reação à aprovação que nós estamos passando. Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos pela Tua palavra, porque através dela, Pai, nós aprendemos mais e mais de Ti. É através do estudo da Tua palavra, Pai, vendo os exemplos que ocorreram no passado, que nós possamos nos posicionar nesta noite. E através desses exemplos e dos resultados, que nós possamos, Pai, crescer, que a nossa fé seja desenvolvida, que nós possamos, Pai, aprender nesta noite a passarmos por todas as tribulações, reagindo sempre com fé. Abençoa esta Tua igreja, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nada ponho a minha fé,
senão na graça de Jesus, o sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senão não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Nele me encontrar, gozarei da redenção, todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.